A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria para nós estar aqui com os irmãos nessa noite, conhecendo uma outra parte da família de Deus, né? Nós nos sentimos à vontade quando nós estamos conectados com os céus, mesmo nós sem nunca termos nos visto, né? Eu tinha visto só o pastor, mas a gente já se sente em casa, porque aqui é a casa do nosso Deus, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade e a gente se sente em casa, amém, queridos? É uma grande alegria, como eu disse, estar aqui com os irmãos. A gente se conheceu em uma das nossas igrejas lá do pastor Natan. Eu pastorei a igreja de Vila Guilherme, que fica logo aqui, né, no comecinho aqui de São Paulo já, e nós temos também uma frente missionária ali na região de Santana. Essas duas igrejas ali estão sobre a nossa tutela, e se os irmãos depois quiserem nos seguir lá no Instagram, para conhecer um pouco mais daquilo que a gente tem feito, trabalhado para o Senhor, é PR Bruno Nunes. Você já vai achar a gente ali no Instagram, tem também a página da nossa igreja, e vai ser uma grande alegria a gente estar conectado através aí das mídias sociais, que hoje é um grande veículo de Deus, né, para nós proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria ler com vocês um texto que está lá em Isaías, capítulo 43. Se você puder abrir sua Bíblia, Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Isaías 43, versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, agora eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, será que vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas também, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido, ao meu povo que formei para mim mesmo, a fim de proclamar o meu louvor. Meus irmãos, nós estamos em linha. O louvor que foi cantado aqui foi um cântico, né, que Israel entoou depois que eles saíram do deserto, e essa palavra foi uma palavra profética que Isaías havia declarado ao povo de Deus, porque eles estavam exilados, eles estavam numa posição de escravos, eles haviam perdido tudo, e Deus havia declarado essa palavra ao seu povo, que algo novo iria acontecer. Mas pensa bem, irmãos, eles estavam exilados. Exilados significava eles estavam escravos, tinham perdido tudo. A situação que Israel vivia era tão séria que lá no Salmo 137 fala que eles já estavam sem esperança, sem expectativa nenhuma. Eles haviam pendurado no salgueiro as suas harpas. O louvor e o canto de júbilo sempre foi uma marca do povo de Deus, e eles estavam tão sem esperança que eles haviam pendurado os seus instrumentos, as suas harpas. Já não havia mais aquele canto de júbilo, tamanha a tristeza, a desesperança, aquele momento que estava tomando conta do povo de Deus. E aí então o Senhor chega para eles e começam a falar: para de se lembrar do tempo antigo, para de se lembrar das coisas que já passaram. Tinha alguns que ficavam lembrando daquela libertação que Deus havia concedido a Israel lá quando eles saíram do Egito. E uns ficavam ainda reclamando: mas Deus tirou o povo do Egito, porque quando Israel foi libertado do Egito, eles ficaram sobre aquela grande indagação: poxa, Moisés, você nos tirou do Egito para nós morrermos aqui nesse deserto, lá no Egito pelo menos a gente tinha túmulo para ser sepultado, e você nos tirou, e agora o exército de Faraó está vindo atrás de nós vamos morrer aqui no Egito e não vamos ter nem aonde ser enterrados. Irmãos, olha a pobreza do pensamento.
Eles estavam preocupados aonde eles seriam enterrados, e Deus estava concedendo grande libertação, fazendo um milagre jamais visto, e eles estavam preocupados com coisas pequenas. Por isso que o Senhor fala aqui para eles: para de se lembrar daquilo que se passou, para de se lembrar do Egito, para de se lembrar daquelas coisas que não estavam agregando, mas vocês precisam entender e discernir o tempo presente. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e isso já está surgindo no meio de vós. Será que vocês não percebem? O Senhor está dizendo. Tem gente, irmãos, que não percebe nada. Não sei se você conhece alguém assim. Outro dia lá na igreja a gente passou, pastor, o sábado inteirinho pintando o estacionamento da igreja. Aí chegaram alguns irmãos e a gente pensou: você não viu que está pintando? Nem percebi. Você conhece alguém assim, irmão, que não percebe nada? A esposa corta o cabelo, ele não percebe, né? Os filhos cortam o cabelo, não percebe. A esposa faz um jantar diferente, ele não percebe que está diferente. Tem gente que é assim, não percebe nada. Passa o tempo e ele não percebe nada. E muitas vezes nós estamos assim, não estamos percebendo, não estamos discernindo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, o tempo de Deus para nós. Nós não estamos discernindo que Deus está nos reunindo aqui nessa noite, porque Ele quer fazer algo novo e determinar um tempo novo sobre a tua vida. Não mais baseado no passado, porque tem muita gente que não consegue viver o novo. Sabe por quê, irmãos? Não se esquece do passado. E para nós vivermos o novo, nós precisamos nos desvencilhar do passado, do Egito, da Babilônia, do tempo que já se passou. A palavra de Deus fala em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que não nutre a minha esperança eu vou deixar de lado, porque se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso me desvencilhar do passado. Jesus falou: não se deita vinho novo em odres velhos, porque se o vinho novo for derramado no odre velho, que era aquele instrumento de couro, que já estava totalmente ressecado, a fermentação do vinho novo iria fazer com que aquele odre estourasse, ele não ia aguentar. E nem se coloca remendo de pano novo em roupas velhas, porque se você colocar a roupa não vai aguentar e vai estourar. Para você viver o novo de Deus, você precisa deixar o passado de lado e você precisa se revestir do novo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu vim aqui essa noite para te dizer, meu irmão, Deus tem algo novo preparado para você. Aleluia! Preciso esquecer. Pastor, mas você não sabe o Egito que eu saí, você não sabe a carga que eu carrego em meus ombros, você não sabe o abuso que eu sofri, a traição que eu sofri, você não sabe de onde eu saí. Talvez eu não sei mesmo, irmão. Mas eu quero te dizer algo, que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é poderoso para cicatrizar toda ferida que foi aberta, Ele é poderoso para derramar bálsamo sobre o teu coração, para que você seja curado de um passado sombrio, e para que você se aproprie do novo de Deus. Que passou, irmãos. A gente precisa pedir ao Espírito Santo a nos ajudar a se esquecer do passado, sepultar as coisas antigas. Sabe por quê? O passado foi um ótimo lugar para nós habitarmos, mas não é mais hoje. As irmãs que são mais antenadas na moda, a roupa que você comprou há 2 anos atrás podia ser a roupa da moda. Hoje é? Não é mais. É até mais rápido, né? De mês em mês já muda. Mas há 2 anos atrás, era a roupa da moda. Hoje já não é mais. Então você está fora de moda. É igual o nosso passado. Quando a gente fica preso ao nosso passado, a gente deixa de viver o novo. Só que aquele passado, ele não cabe mais no tempo presente.
Lá na nossa igreja, nós somos uma igreja que nasceu em 1967. Existem muitos irmãos antigos. Eu tenho o privilégio de ter os meus avós, meus pais, todos cresceram dentro da igreja. E eu me lembro que determinadas vezes meu avô falava: mas lá no tempo que a igreja nasceu, era tão bom, a gente vivenciava momentos cheios do poder de Deus. Aí ele falava: quando a gente começou a nossa igreja sede, a gente não tinha nem banco para sentar, a gente tinha os blocos, colocava bloco de um lado, bloco do outro e uma madeira, e a gente sentava em cima, e a gente orava a noite inteira. Só que, irmãos, pensa comigo, aquilo foi bom para aquela época. Quem hoje quer vir na igreja e sentar em bloco numa madeira suja? Você vai deixar essa cadeira aí, confortável, almofadada? Você vai deixar o ar-condicionado de lado? Aquilo foi bom naquela época, mas se a gente transportar para o hoje, não cabe mais. Porque o passado foi bom naquele tempo, no presente ele não é. O que passou, passou. Eu só vou lembrar daquilo que me traz esperança. E tem gente remoendo este passado e deixando, se omitindo de viver as coisas novas que Deus tem para nós nesse tempo chamado hoje. Mas Deus fez um milagre lá atrás. Se Deus fez lá atrás, Ele vai fazer muitos outros neste tempo chamado já, agora, porque o nosso Deus não está limitado na nossa cronologia humana, Ele é atemporal, e Ele tem coisas poderosas para se revelar sobre você, aleluia. Deixa o passado, para de ficar remoendo o que se passou. Para de ficar remoendo as coisas ruins. Tem gente que anda cabisbaixo porque lá atrás teve uma perda. Tem gente que anda cabisbaixo remoendo tristeza porque lá atrás aconteceu algo terrível. Meu irmão, se aconteceu, Deus é poderoso para te curar. Amém, meu irmão? Deus tem o bálsamo, o remédio certo para cicatrizar essa ferida. Hoje nós vivemos uma sociedade doente, com pessoas que ficam em depressão, e eu não estou acusando, mas qual que é o problema da depressão? Quando nós ficamos presos ao passado. E olha só que terrível, você fica preso ao passado e compromete o seu presente. E mais do que o presente, o seu futuro. Porque a nossa vida é um plantio. Se eu não planto nada hoje, amanhã eu vou colher o quê? O passado passou. Ele não pode ter mais influências negativas sobre a minha vida. E a depressão me faz o quê? A ficar preso a situações mal resolvidas no passado. Eu tenho que discernir, e aqui o Senhor está falando: será que vocês não percebem esse momento? Eu tenho que discernir aquilo que está acontecendo hoje, aquilo que Deus quer fazer hoje, o vento que Deus está soprando hoje. Deixar de lado o odre velho, deixar de lado a roupa velha, deixar de lado os pensamentos antigos, deixar de lado as concepções que já foram e me apropriar do novo. Falar: Senhor, me lava, me limpa, tira todo o resquício do passado. Eu quero ser um vaso novo na tua presença, para que eu viva tudo o que o Senhor tem para mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui ele vai dizer: se esqueçam, não vivam do passado. Quem vive de passado é o museu. E o museu, quase ninguém vai em museu, né? Os museus já estão caindo aos pedaços, porque essa nova geração só quer coisas novas. Para de viver do passado. Agora, tem muita gente, irmãos, e esse é o meu segundo ponto, que não consegue se desvencilhar do passado porque tem medo. Porque o passado é uma zona de conforto. Outro dia lá na igreja eu cheguei para o Ministério de Louvor e eu falei para eles, eu falei: por favor, não canta mais a música X. Aí eles falam: pô, pastor, por quê? Eu falei: porque essa música X a gente canta 200 anos na igreja, e a gente já aprendeu música nova, irmão. Vocês ficam cantando essa música, e essa música me lembra tempos difíceis, que só tinha um violãozinho lá na igreja, ficava e só o violão.
Já passou, tem música nova. E eu não tenho problema com música antiga, não. A Isabela está aqui, sabe que eu gosto de um monte de música antiga, né? Mas eu falei com eles na brincadeira, porque, irmãos, muitas vezes a música antiga era o confortável para eles, que todo mundo sabia tocar e cantar. Então, no dia que não tinha ensaio, no dia que estava tudo meio instável, vamos cantar aquela música, que a gente sabe que dá certo. É por isso que a gente muitas vezes não vive o novo, porque a gente fica preso no velho, com medo do novo. Mas será que o novo vai ser bom? O velho a gente já conhece, nós estamos ali na nossa zona de conforto. O meu pai é um santo homem de Deus, só que ele é muito tradicional, irmãos, e ele não gosta de inovar. Aí um dia, ele e minha mãe fizeram 30 anos de casado. Aí eu falei para eles, eu vou levar vocês em um restaurante para a gente comemorar. E o restaurante era uma pizzaria, eles gostam de pizza. Só que existe uma pizzaria ali na zona norte de São Paulo que eles vão a vida inteira. E para eles aquela ali é a melhor pizzaria que existe. E realmente é boa. Chama Trattoria. E aí então eu falei, hoje eu vou levar vocês numa pizzaria lá em Moema, na zona sul de São Paulo, para a gente comemorar os 30 anos. Aí eles falaram, tá bom, não quer ir na Trattoria? Eu falei, não, vai ser numa nova. Aí fomos, irmãos, chegamos lá, meu pai falou, olha, parece a Trattoria, né? Eu falei, pai, esquece a Trattoria, aqui é outra coisa. Restaurante italiano é tudo igual. Aí, irmãos, pedimos, veio o cardápio. Nossa, Bruno, mas é mais caro que a Trattoria, né? Aí, deixa, eu vou pagar, a gente está celebrando o aniversário de vocês. Ah, tá bom. Aí pedimos as pizzas. Aí comemos uma pizza muito boa, tal, terminamos, e eu driblando ele para ele não falar da Trattoria, né? Pizza era mais cara, tudo, mas paguei, era uma data especial. Aí chegamos no carro, na hora de vir embora, eu falei, e aí, gostaram? Aí minha mãe, eu gostei, que maravilha, né? Coisa bonita, chique. Aí meu pai, eu gostei, mas da Trattoria era melhor. Irmãos, que decepção, né? Falei, pai, eu te trouxe aqui, numa das melhores pizzarias que a gente tem aqui na cidade. Paguei caro para a gente celebrar, e o senhor não esquece essa bendita Trattoria. Ele, desculpa, Bruno, mas eu gosto de ir lá, tal, não precisava. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Que ele estava preso ao passado. E quando a gente está preso ao passado, a gente não se abre para o novo. Mesmo que o novo é melhor, a gente fica preso ao passado. A pizza que a gente comeu era melhor do que da Trattoria, era mais cara que da Trattoria, o ambiente era melhor que da Trattoria, mas ele estava preso à Trattoria. E preso, ele não conseguiu desfrutar do novo de Deus. Se a gente não se desvencilha do passado, irmãos, o novo não vem. E quando a gente não vive o novo de Deus nesse tempo presente, nós estamos limitando o agir e o tratar de Deus sobre as nossas vidas. Israel, ele estava tão imerso naquela situação, que para eles aquela zona de conforto, de escravidão e de opróbrio já estava boa, e Deus estava falando que haveria algo muito maior e muito mais superior, porque a grande libertação iria chegar sobre eles, mas eles não estavam percebendo aquilo que Deus estava querendo fazer. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, algumas coisas elas vêm sobre nós, porque é um movimentar de Deus para nos tirar do velho, fazer com que a gente rompa o velho e parta para o novo de Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes é uma porta que se fechou, às vezes é uma situação que estourou sobre a sua vida, e ao invés de nós discernirmos e percebermos aquilo que é um movimento de Deus, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente para o nosso canto, a gente pendura as nossas harpas, mas é um movimento de Deus querendo te tirar do velho e te colocar no novo, querendo te habilitar para que você viva coisas novas do Senhor. Será que você não está percebendo aquilo que está acontecendo?
Pastor, mas e se der errado? Mas e se não for da forma que eu projetei? Meu irmão, a Bíblia fala que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, ele lança fora todo medo. Por isso que nessa noite nós podemos nos desvencilhar do passado e nos lançarmos totalmente em Deus, para que nós venhamos viver o novo que o Senhor tem para nós. Mas como será? Eu não sei, eu sei que vai ser de vitória. Eu sei que Deus tem um caminho certo para nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Aleluia! Com Deus nós podemos caminhar seguro pela fé, sabendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Se Deus fez no passado, Ele vai fazer também nesse tempo presente, e Ele nos levará para o futuro glorioso. Aleluia! Lá na nossa igreja nós temos declarado que 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu quero declarar sobre a tua vida também. Vai ser o melhor ano da tua vida, para a glória de Deus. Aí o irmão me perguntou: pastor, mas de 2025 vai ser melhor ainda, porque com Deus é sempre melhorando. Deus não tem recursos escassos, mas Ele tem fonte transbordantes de poder e unção sobre a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você está percebendo que Deus quer fazer algo novo aqui nesse lugar, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, na tua família. Se desvencilha do velho e se apropria do novo. Do velho, eu só lembro aquilo que me traz esperança. Eu estava conversando com um pastor ali, ele me contando a história da igreja. O que passou, irmão, passou. Todo começo é lindo. Muitas vezes a gente passa por muitos sofrimentos, por muitas coisas difíceis. Depois Deus vai dando graça. É assim. Mas a gente não vai ficar lembrando o tempo que tinha ventilador, se hoje a gente tem ar-condicionado. Ah não, eu gostava daquele tempo que a gente se abanava, suava. Não, está melhor o ar-condicionado, não é verdade? Eu só vou lembrar daquilo que me traz esperança. Aquilo que me trazia sofrimento, eu esqueço. Eu vou lembrar do dia do meu batismo. Eu vou lembrar o dia que Deus me batizou com seu Espírito Santo. Eu vou lembrar o dia que minha casa se rendeu a Jesus Cristo. Eu vou lembrar do dia que eu recebi um milagre do Senhor. Ah, mas e o dia que o diabo apareceu? Deixa pra lá, meu irmão. Aquilo que passou e não tem valia, não nutre a sua fé, esquece, se desvencilhe e se coloque na posição para receber o novo de Deus. Na vida cristã, a gente precisa agir de forma corajosa. Ser corajoso não é estar isento do medo. É mesmo tendo medo, você precisa prosseguir. Foi isso que o Senhor falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso, vocês vão herdar a terra. O medo pode até existir, porque é um recurso do ser humano, só que o medo não pode te paralisar. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, sai desse barco e vem ter comigo aqui, ó. Pedro teve que sair da embarcação para ele ver o milagre do sobrenatural de Deus acontecendo, dele andar sobre as águas. Era sobrenatural, mas ele teve que sair da embarcação e dar o primeiro passo. Enquanto ele dava o primeiro passo na presença de Jesus, olhando para Jesus, não para a fúria do mar e do vento, ele permaneceu. A hora que ele começou a olhar, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a fúria do mar, o que aconteceu com ele? Afundou. Você quer viver o novo de Deus, você precisa dar passos de fé. Você quer viver o novo de Deus, você precisa ser corajoso, deixar o passado e falar: eu vou me lançar em Deus nesse tempo, e Deus vai fazer o sobrenatural. Não tem o e se, não tem a dúvida, não tem o vai dar errado, vai dar certo, porque em Cristo Jesus nós já somos colocados como mais do que vencedores. Aleluia! Eu lanço de lado o medo e eu vou me lançar totalmente no Senhor. Lá na igreja que nós estamos pastoreando, irmãos, há 2 anos atrás,
Nós saímos de um templo que cabia mais ou menos umas 80, 100 pessoas, bem apertadinho, e nós fomos para um templo maior. Nós entendemos que aquilo era uma direção de Deus. Nós passamos o período da pandemia praticamente procurando um novo salão. E quando o salão apareceu, muitos irmãos ficaram assustados. Para os irmãos terem uma ideia, nós pagávamos R$3.000 de aluguel no salão antigo. Esse novo salão era o salão mais improvável do bairro. Era R$14.000. Nós não tínhamos arrecadação para isso. Mas Deus foi movendo as coisas, fomos conversando com o proprietário, chegou a 12, pastor. E aí não tinha recurso para isso, aí a nossa igreja matriz falou, não, a gente vai ajudar vocês, e alguns irmãos assustados. Irmãos, e Deus fez, é um milagre glorioso, qualquer outro dia eu conto para vocês. Fez um milagre glorioso, mas muitos irmãos ficaram assustados com o novo, pastor, mas e se a gente não conseguir? Mas e se não der certo? O salão é muito grande, a gente vai ter gente para encher aquele salão, como é que a gente vai conseguir esses recursos? Nós estávamos sobre uma palavra de Deus e a gente foi. A gente foi, e sabe o que aconteceu, irmão? Deus multiplicou a nossa arrecadação de uma forma sobrenatural, e desde o dia que a gente mudou, nós nunca precisamos pedir emprestado um centavo, porque o Senhor enviou a provisão. Dia 10 de abril agora, vai fazer 2 anos que nós estamos nesse salão. A gente deixou o medo de lado, fomos corajosos. Não dá medo, irmão, assumir uma dívida de R$12.000? Talvez alguém tenha aqui, né? Todo mês, eu não sei. Dá, lógico que dá. Mas a gente não pode ficar preso ao medo, a gente tem que ser corajoso e ousado na presença do Senhor. Sair do barco, da zona de conforto, de comodismo. Colocar o pé sobre as águas, que quando você coloca o pé sobre as águas, o Senhor, Ele te sustém e te faz caminhar na base do sobrenatural de Deus. Tem gente aqui que precisa colocar o pé sobre as águas, precisa sair da zona de conforto, precisa se lançar em Deus, porque só assim você vai ver o sobrenatural de Deus se manifestando sobre a tua vida. Eu não estou vendo nada, é porque ainda não saiu do barco. Põe o teu pé para fora, que você vai ver o milagre do Senhor se manifestando fortemente sobre a tua vida. O novo é melhor do que o velho. O que Deus tem para fazer agora, hoje conosco, é melhor do que Deus fez lá no passado. A gente não vai desprezar o que Deus fez, mas o que Ele tem para fazer agora é muito melhor. As experiências que Deus vai te dar vão ser maiores do que você já viveu. Aquilo que você tem projetado na presença de Deus vai vir com mais força, com mais graça, com mais unção de Deus, porque Ele tem essas fontes insaciáveis de poder para derramar sobre a tua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Será que você não está percebendo? Será que você não está percebendo o mover, o fluir de Deus sobre a tua vida? Eu queria orar com você nessa noite, meu irmão. Se você pode, curve a sua cabeça. O Espírito de Deus nos pergunta, será que você não está percebendo? Será que você não está percebendo que você está nessa situação porque é um movimento dos céus? Será que você está de frente a essa porta que se fechou? Porque eu estou te chamando para intimidade, eu estou te chamando para você andar em águas profundas, eu estou te chamando para você receber dos céus uma nova unção. Aleluia, Senhor. Será que você não percebe? Se você está percebendo, se renda ao Senhor, meu irmão. Se renda à presença de Deus que está aqui nesse lugar, porque Deus vai trazer dos céus o novo sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.